Então, boa noite a todos. Eu agradeço à Sociedade Paranaense, ao Ricardo, à própria Behringer, por abrir esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre o DPOC, mas agora mudando um pouco o foco. Nós vamos falar bastante sobre mecanismos de dispneia, falar um pouco sobre o benefício da atividade física e da reabilitação pulmonar para esses pacientes. Como esse é um espaço produto, esses são meus potenciais conflitos de interesse. Eu vou tentar seguir esse roteiro de apresentação. A gente vai revisar um pouquinho da importância das pequenas vias aéreas na DPOC. Vamos definir a dispneia como principal sintoma desses pacientes, entender algumas das causas relacionadas à dispneia do nosso paciente, falar bastante sobre atividade física e reabilitação pulmonar e, claro, um pouquinho sobre tratamento medicamentoso para essa doença. Então, eu começo revisando a questão da anatomia pulmonar. Então, nós sabemos que o pulmão ele tem uma zona dita de condução, que engloba ali traqueia, brônquios, bronquíolos. Essas são as chamadas grandes vias aéreas, e que vão ter um diâmetro maior do que 2 milímetros. E nós temos também uma zona respiratória, com bronquíolo terminal, bronquíolo respiratório, dutos alveolares e alvéolos, que são as chamadas pequenas vias aéreas, e que vão ter um diâmetro aí menor do que 2 milímetros. Por que eu trouxe esse slide? Que a maioria das alterações relacionadas à DPOC vai ocorrer nessa região. Ok? E é o que está representado nesse slide. Então, nós temos nesse canto um alvéolo saudável, e no lado de lá, nós temos um alvéolo de um pulmão doente. Desse lado, nós temos então um alvéolo que tem as suas propriedades de retração elástica preservados. Então, esse alvéolo consegue se encher e ele consegue se esvaziar do ar com facilidade. Além disso, as vias aéreas aqui estão livres. Obstrução, nesse caso. Já no paciente com DPOC, essa propriedade de retração elástica, ela se perde, certo? Além disso, as vias aéreas estão obstruídas. Existe inflamação, existe plug mucoso, existem várias outras situações que vão levar a isso. Se eu somo essa perda de retração elástica com obstrução, eu aumento a resistência das vias aéreas, certo? E isso vai ser um dos grandes mecanismos relacionados à hiperinsuflação, que talvez seja o principal mecanismo relacionado com a dispneia do paciente. A mesma representação aqui, só que agora com fotos de microscopia, né? Então, um alvéolo normal, com suas estruturas preservadas, e um alvéolo na DPOC, com destruição de parede, com perda de retração elástica, que vai levar à limitação do fluxo expiratório. A dispneia, então, ela acaba sendo a principal representação, o principal sintoma que esses pacientes vão trazer para nós. A maioria dos pacientes, então, mais de 80% das vezes, eles vão trazer a dispneia como principal sintoma. Só para efeito de comparação, longe de querer dizer que uma coisa é mais importante ou menos do que a outra, mas apenas 2 em cada 8 pacientes com DPOC vão ser exacerbadores frequentes, certo? Mas 80% dos pacientes vão dizer que tem dispneia. Dispneia também é importante porque ela está muito associada às comorbidades na DPOC. Por exemplo, toda a incapacidade física que a gente vai ver depois e a questão da ansiedade, por exemplo. Novamente, revisando esse conceito, né, da hiperinsuflação, então eu comentei antes lá da perda de retração elástica, isso vai levar a uma menor complacência pulmonar, aumento da resistência das vias aéreas. Esse paciente vai ter um aumento de gasto energético, ele vai fazer um trabalho respiratório aumentado. Entre aspas, isso vai levar a um roubo de fluxo sanguíneo, certo? Ele vai direcionar mais o fluxo sanguíneo dele para a musculatura respiratória. Além disso, a hiperinsuflação, ela leva a um aumento do volume pulmonar, aumento da pressão no tórax. Isso vai levar a uma redução de pré-carga e lá na frente redução do débito cardíaco. Isso também é um mecanismo de dispneia. Então, somando tudo isso, nós vamos ter todo aquele desconforto e todo o sintoma da falta de ar relatado pelo paciente. Ok, temos uma ventilação, temos uma limitação ventilatória, então, explicando a dispneia. Mas isso não é o único mecanismo. Vejam esse exemplo aqui. Gol de 2, gol de 3, gol de 4.
e aqui uma escala de dispneia, que é o MMRC. Média de dispneia pelo MMRC desses pacientes no GOLD 2, 1.3. GOLD 3, 1.8, GOLD 4, 2.3. Até aqui nenhuma novidade, né? Isso aqui é absolutamente esperado. Mas vejam que está dentro dos retângulos. Então, mesmo pacientes em fases mais iniciais da doença, com lúpus ou obstrução, eles podem ser muito sintomáticos, MMRC alto. E mesmo os pacientes em fases mais avançadas da doença, de obstrução mais elevado, eles podem ser muito pouco sintomáticos. Ou seja, existem mecanismos adicionais à limitação do fluxo aéreo. E aqui nós vamos começar a entender os próximos mecanismos. Atividade física em pacientes com DPOC. Então, nós percebemos que mesmo nessas fases mais iniciais, GOLD 1, GOLD 2, esses pacientes eles começam a se tornar muito sedentários. É o que está na parte cinza aqui no gráfico, certo? Então, eles começam a substituir a atividade física por sedentarismo. Trouxe aqui uma figura só para ilustrar, né? Por que eu vou subir escadas se eu posso andar de elevador? Por que eu vou na padaria a pé se eu posso ir de carro? Certo? Então, é isso que o paciente começa a fazer no dia a dia dele. Ele vai começar a substituir atividades do sedentarismo. O paciente com DPOC se movimenta menos, certo? Então, ele vai perder musculatura. Ok? Isso se soma com os mecanismos inflamatórios da própria doença, o que vai aumentar a apoptose do músculo esquelético. Desculpa que a projeção não ficou ideal, mas é o que está no artigo, tá? Isso aqui é biópsia pulmonar, biópsia muscular de pacientes controles e biópsia muscular de paciente com DPOC. Dá para entender aqui pela densidade de núcleos, né, que nós conseguimos ver na imagem. Então, existe muito mais célula muscular em controle saudável do que no paciente com DPOC. Se esse paciente é mais sedentário, se ele perde massa muscular, obviamente ele vai começar a ter mais fraqueza, certo? E isso está representado nesse gráfico. Aqui a gente tem 3 grupos musculares, né? Aqui a questão da força. Vamos olhar aqui para o quadríceps femoral, ok? A barra branca, DPOC. A barra listrada são dos pacientes ditos normais. E é clara a diferença estatística significativa entre a força muscular dos pacientes com DPOC e dos pacientes saudáveis. Isso se reflete também nos demais grupos musculares. O paciente sedentário perdeu força muscular, começou a ter mais fraqueza. Foi o que nós vimos ali, né? Então, o paciente com mais fraqueza, ele vai caminhar mais devagar, ele vai diminuir a atividade física, ele vai atingir fadiga ou exaustão muito mais rápido, certo? Além disso, se ele perdeu massa muscular, ele começa a perder peso, ele entra num regime de sarcopenia. Fraqueza muscular e o descondicionamento físico aceleram esse conceito aqui, então, de fragilidade do paciente com DPOC. Por que isso é importante? Vejam essa revisão sistemática, atividades de vida diária, tá? Olhem aqui para o diamante, né, que é o que interessa aqui no final desse gráfico, né? Então, esses pacientes eles vão executar menos atividades de vida diária, ok? Esses pacientes frágeis, se eu usar um score de dispneia, aqui o CAT, né? A Juliana mostrou agora que é CAT, ok? Mas ainda CAT naquela época, esses pacientes eles vão ter um score de dispneia, em média, 6,2 a mais do que os pacientes sem fragilidade. Então, eles vão ter mais cansaço. Então, vimos que existe limitação ventilatória, vimos que existe limitação de força muscular. O próximo mecanismo também depende da hiperinsuflação, certo? E é um mecanismo cardiovascular. Vejam esse estudo. Percentual de enfisema, medido por tomografia quantitativa. Quanto maior o percentual de enfisema, vejam que eu não mudei a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Em média, ela é igual a todos esses pacientes. Porém, o volume diastólico final desse ventrículo esquerdo, ele vai caindo de forma significativa. E isso ali na frente vai levar à redução do débito cardíaco, também de forma significativa.
Então, nós temos mais um mecanismo de dispneia aqui, que é o mecanismo cardiovascular. Então, se nós temos limitação ventilatória, limitação muscular e limitação cardiovascular, esse paciente ele entra naquela famosa espiral descendente do paciente com DPOC. Mais dispneia, mais sedentarismo, mais descondicionamento, e isso daqui vai se retroalimentando. Consequentemente, queda de qualidade de vida. Ok? Vamos para a segunda parte dessa apresentação, então. De que forma exercício físico e reabilitação pode ajudar esses pacientes, então? Eu mostrei um gráfico lá atrás que era do sedentarismo. Aqui é um estudo parecido, mas ele utilizou número de passos por dia. Então, aqui controle e aqui GOLD 1, 2, 3 e 4. Vejam que mesmo num paciente GOLD 1, ele já vai caminhar, já vai ter menos 13% em relação ao número de passos por dia do que os pacientes controle. E se eu olho lá para o GOLD 4, menos 71%. Certo? Então, é um declínio acentuado mesmo da atividade física. Uma outra forma de enxergar esse problema, vejam aqui, sobrevida e meses de acompanhamento desses pacientes. Lá em cima, pacientes com DPOC que são ativos, uma sobrevida boa. O paciente que já vira sedentário, ele já tem uma sobrevida menor. E aqueles pacientes que são muito ativos, eles têm uma sobrevida muito do que os outros pacientes. Fazer um pequeno parênteses aqui na doença, só para revisar o que a Organização Mundial de Saúde relata como atividade física. Né? Atividade física ela é definida como qualquer movimento corporal produzido por músculo que gere gasto de energia. Ok? A inatividade física ela é identificada como o quarto principal fator de risco para a mortalidade global. Certo? Então aqui não é nem só para DPOC, isso daqui é para o ser humano como um todo. Quais são as recomendações da OMS para atividade física para nós, população adulta? Atividade física aeróbia de intensidade moderada, 150 minutos por semana. Atividade vigorosa, 75 minutos por semana. Se você quer um benefício adicional, se você quer treinamento, você dobra essas metas, certo? 300 minutos de atividade moderada, 150 de vigorosa. E sempre que possível, treinamento de fortalecimento muscular. Isso é recomendação de OMS, população em geral. Voltando para a doença, então nós temos que a atividade física, ela está recomendada pelo documento GOLD, todos os pacientes com DPOC. Independente de GOLD A, independente de GOLD B ou GOLD E. Certo? Agora, a reabilitação pulmonar, que vai ser o tema dos próximos slides, ela já entra como uma recomendação para os GOLDs B e E. E o que é reabilitação pulmonar? Qual é a definição que os artigos trazem? Reabilitação pulmonar é uma intervenção abrangente, certo? Ela envolve desde um adequado tratamento da doença, com medicação, até exercício físico, educação sobre a doença e mudança de comportamento. Juliana falou aqui no final da apresentação dela, não adianta o paciente ir lá fazer reabilitação e quando ele parar de fazer o exercício supervisionado, ele ir para casa e voltar a ser sedentário. Ele vai perder todo esse benefício. Então, a reabilitação ela envolve mudança de comportamento, ela envolve educação sobre a doença. Para quem que eu indico reabilitação? Todo paciente com DPOC limitado, para todo paciente com DPOC sintomático. Pacientes com doença avançada também se beneficiam, certo? Acho que o exemplo que a Juliana mostrou de um paciente nosso lá no HC é um paciente GOLD 4, né? Exacerbador e tudo mais. É operatório de cirurgia redutora de volume pulmonar e transplante pulmonar também vão se beneficiar. Quais seriam os benefícios da reabilitação pulmonar já relatados na literatura? São vários, tá? Não vou ficar lendo todos aqui, mas vai desde reduzir a hospitalização, reduzir consultas não programadas, melhorar a capacidade de exercício, melhorar a qualidade de vida e até aquela questão emocional. Lembra que eu falei de comorbidades lá no início? Falei de ansiedade, por exemplo? A reabilitação pode ajudar muito o paciente nessa questão.
e aumentar o conhecimento do paciente sobre a doença. Ele começa a entender mais os limites dele, ele começa a entender mais onde ele pode chegar e como ele pode melhorar com a atividade física. É custo efetivo fazer reabilitação? Com certeza. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Esse é um estudo britânico, então todos os valores estão em libras aqui, né? Vejam que a reabilitação ela está na base dessa pirâmide de custo e efetividade. Junto com vacinação, junto com apoio à cessação do tabagismo, já chega a reabilitação pulmonar. Depois vem as medicações, certo? Então, reabilitação pulmonar é muito custo efetiva. Componentes da reabilitação. Você tem desde treinamento físico aeróbio até treinamento de força muscular, que vai envolver membros superiores e membros inferiores, certo? E não esqueçam dos benefícios adicionais. Relaxamento, educação do paciente novamente, apoio nutricional, enfermagem, apoio psicológico. Sempre que você tiver essa possibilidade vale muito para o paciente. E também a possibilidade de, eventualmente com terapia ocupacional, tal, técnicas de conservação de energia, né? Fazer aquele paciente muito limitado conseguir desempenhar atividades, às vezes, sem cansar tanto. Onde esse paciente vai fazer reabilitação? Isso pode ser feito num centro de reabilitação, que seria uma condição ideal, 2 vezes por semana, idealmente por 12 semanas, mas nós vamos entender que reabilitação domiciliar também tem seu papel, e até mesmo na hospitalização, naquele momento em que o paciente já fica mais estável, tá? Você já começar a submeter ele a um pouquinho da atividade física, pode ajudar bastante nesse caso. Isso daqui é a foto do centro de reabilitação lá da Unifesp. Primeira parte, treinamento físico aeróbio. Isso pode ser feito em esteira, isso pode ser feito em bicicleta, cicloergômetro. Como eu falei antes, 3 vezes por semana, mais ou menos por 30 minutos. E a intensidade desse exercício ela é muito individualizada, certo? Vai depender de frequência cardíaca, vai depender de força muscular, vai depender de toda a tolerância que esse paciente possa ter. E é claro que a gente espera que isso cada vez mais seja progressivo, né? Que o paciente vá melhorando. Como eu falei antes, você também vai treinar força muscular. É importante treinar membro inferior? Com certeza, porque é o principal componente para a melhora da capacidade de exercício. O paciente com perna melhor, vai caminhar melhor, vai ter muito mais mobilidade, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho. E membro superior? Também é muito importante o treinamento de membro superior. Grande parte das atividades que nós desempenhamos no nosso dia a dia depende de membro superior, certo? Então, a gente precisa treinar isso para os pacientes também. Então, reabilitação tem que ter parte aeróbia, tem que ter treinamento de força muscular, certo? Isso tem que ser combinado. Existe evidência para isso? Com certeza. Vejam esse estudo. Aqui eu tenho massa muscular, certo? Músculo transversal da coxa. Branco é treinamento só aeróbio e a barrinha com tracejado, aeróbio mais força muscular. E a diferença é muito significativa em termos de massa muscular. E em termos de força, é o que está representado nessa parte do gráfico. Então vamos pegar aqui quadríceps novamente. Treinamento só aeróbio e treinamento aeróbio e de força muscular. E vejam como a diferença também é significativa, assim como os demais grupos musculares. Só que nós temos um problema. Se a gente considerar a doença, a prevalência das principais doenças pulmonares crônicas no nosso meio, DPOC, asma, bronquiectasias, por exemplo, e a pouca disponibilidade da reabilitação, nós temos, segundo esse estudo, 124 centros cadastrados no Brasil. Se a gente fazer um cálculo, nós vamos chegar a quase 40 mil pacientes por centro de reabilitação, o que é impossível, certo? Então, o que a gente conclui aqui? Precisa de mais centros de reabilitação e nós precisamos de alternativas. Não dá para focar somente em alguns poucos centros. Aí entra a possibilidade de reabilitação domiciliar, certo? É treinar esse paciente para que ele possa fazer a parte aeróbia e o treinamento de força muscular também em casa. Claro que ele não vai fazer isso sem nenhuma supervisão,
Idealmente, você tenta estruturar um programa em que esse paciente aprenda e consiga fazer isso em casa. Talvez para um paciente um pouco mais leve, de menor gravidade, mas tem muito benefício, como demonstrado nessa revisão sistemática. Aqui o desfecho era teste de caminhada de 6 minutos, tá bom? Vamos lá para baixo no gráfico. Onde que está o diamante, né? Pacientes com reabilitação domiciliar caminharam 50 metros a mais em 6 minutos do que os pacientes que não foram submetidos à reabilitação, certo? Então, existe sim benefício de uma reabilitação feita em caráter domiciliar também. Revisando então alguns conceitos, né? Paciente com DPOC, limitação ao fluxo aéreo, comentado lá no início da apresentação, aprisionamento aéreo e hiperinsuflação, certo? Paciente que vai ter mais limitação física, mais dispneia e pior qualidade de vida. Mais limitado, ele entra num regime de descondicionamento e ele aumenta a demanda ventilatória dele, que vai ficar retroalimentando esse sistema. Paciente mais dispneico é um paciente mais ansioso, mais taquipneia, volta a piorar esse sistema. Onde entra a reabilitação? A reabilitação entra aqui. Você vai tentar quebrar essa sequência de eventos. E eu posso muito bem associar a reabilitação, então, com o tratamento convencional, com o uso dos broncodilatadores. Certo? Só passar aqui. Aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre medicação. Tá? Esse espaço está sendo patrocinado pela Behring, então, claro, a gente vai falar um pouquinho sobre o Spioto aqui, né? Quando o Spioto foi desenvolvido, muitos aqui vão lembrar dessa situação, vários estudos surgiram, assim como surge para várias medicações. Eu vou falar aqui de 2 estudos que tiveram algum desfecho relacionado com atividade física. Primeiro é o Moracto, então ele mostrou que a combinação do Spioto reduziu hiperinsuflação e, consequentemente, ele produziu um ganho de capacidade inspiratória no exercício. Certo? Acho que esse conceito é claro, né? Menos hiperinsuflação, melhor capacidade inspiratória, acho que para os estudantes aqui, né? Vejam aqui no gráfico, ó. Placebo, tiotrópio ou olodaterol, isso aqui então em monoterapia, e as combinações tiotrópio ou olodaterol com dosagens diferentes ocupando a linha de cima. Então, a dupla broncodilatação com LABA-LAMA produziu uma capacidade inspiratória maior no exercício para esses pacientes. E fez esses pacientes tolerarem melhor o exercício. Correto? É o que nós vamos ver aqui no próximo gráfico. Então, placebo, holodaterol, tiotrópio em monoterapia e as duplas aqui em dosagens diferentes, né? E a diferença é significativamente estatística, favorecendo a dupla broncodilatação em tempo de tolerância ao exercício. O próximo estudo é o FISACTO. Ele dividiu os pacientes por um acompanhamento de 12 semanas em 4 grupos. Placebo mais mudança comportamental, tiotrópio e mudança comportamental, tiotrópio holodaterol com mudança comportamental e um último grupo que associou treinamento supervisionado. Certo? E vejam os resultados, que é interessante. A barra escura é o que fez tudo, inclusive o treinamento supervisionado. E a primeira cinza aqui é a do placebo. E percebam que em 8 ou 12 semanas, o tempo de tolerância ao esforço é muito maior quando você associa a medicação com um treinamento supervisionado e mudança do estilo de vida. Mais estudos para mostrar esse benefício. Meta-análise que avaliou número de passos por dia, comparando dupla broncodilatação com placebo e depois com monoterapia. E o resultado é favorável sempre à dupla broncodilatação com LABA-LAMA, tanto em relação ao placebo quanto monoterapia. Então, aqui, número de passos por dia. Se eu uso um desfecho de tempo de resistência ao exercício, novamente, a dupla broncodilatação em relação ao placebo ganha e a dupla broncodilatação em relação à monoterapia ganha também. Ah, beleza, mas isso aqui era tempo de resistência na caminhada, certo? E caminhada é variável para cada paciente. Então, foi feita uma avaliação usando cicloergometria com trabalho constante. Você determinou a mesma intensidade de exercício para esses pacientes. E, novamente, dupla terapia
dupla broncodilatação, né? Ganha do placebo e ganha das monoterapias, certo? O que a gente considera, então? Que pacientes com DPOC reduzem atividade física, reduzem capacidade física, eles são mais sintomáticos. A baixa atividade física, como eu mostrei em um dos estudos, ela está associada com maior mortalidade no geral. Realizar atividade física está indicado para todos os pacientes, não só DPOC, mas qualquer doença respiratória crônica. A reabilitação, que é indicada mais ali para os GOLDs B e E, né? Ela proporciona melhora da capacidade física, melhora de qualidade de vida e vai reduzir o impacto da doença, especialmente se associada com uma medicação adequada, levando à redução de hiperinsuflação, aumento de tempo de exercício e, consequentemente, redução da dispneia, como foi mostrado aqui nos últimos slides. O que nós trouxemos esse tema? A Boehringer disponibiliza, claro, para aqueles pacientes que estão usando os seus produtos, né, um programa chamado Abraçar a Vida. Não sei se todos conhecem. E esse programa, além de apoio psicológico, ele também ajuda os pacientes na montagem e utilização correta do dispositivo. Esse programa, ele fornece suporte nutricional e ele também oferece a possibilidade de orientações quanto à fisioterapia pulmonar. Então, para pacientes que estão mais restritos, com dificuldade de acesso, às vezes num centro menor, existe a possibilidade de ele conseguir uma mínima orientação, um trabalho muito bacana que pode trazer muito benefício para ele. Lembrem que reabilitação domiciliar também é extremamente benéfica para os pacientes. Mini bula do espioto e agradeço a atenção de todos.